Queridos e queridas do terceiro ano, hoje vamos continuar com a leitura do livro Poliana, muito divertido. Então, estamos no 10º capítulo. Uma surpresa para a senhora Snau. Lembra daquela senhora que ficava acamada, que reclamava de tudo, que a Poliana resolveu visitá-la? Vamos descobrir qual foi a surpresa que Poliana fez para ela hoje? Nunca ela queria nada. Então vamos ver? Uma surpresa para a senhora Snau. Quando Poliana voltou a visitar a senhora Snau, ela encontrou a senhora, a princípio, em um quarto escuro. É a garotinha da casa da senhorita Polly, mamãe, anunciou Milly com uma voz cansada. Depois, Poliana ficou sozinha com a inválida. Ah, é você? Perguntou com a voz irritada vinda da cama. Eu me lembro de você. Qualquer um se lembraria de você, imagino eu. Mesmo que só a visse uma vez. Queria que você tivesse vindo ontem. Eu queria você ontem. É sério? Bem, então fico contente que não tenha passado muito tempo desde ontem. Poliana riu, entrou alegremente no quarto e pousou com cuidado a cesta sobre uma cadeira. Meu Deus, como está escuro aqui, não é? Não consigo vê-la, gritou Poliana e, sem hesitar, foi até a janela e abriu a persiana. Quero ver se a senhora arrumou o cabelo como eu arrumei no último dia. Ah, a senhora não arrumou, mas não importa. Fico feliz que não tenha feito isso, pois assim, talvez a senhora me deixe fazê-lo mais tarde. Mas agora quero que a senhora veja o que eu trouxe. A mulher se mexeu inquieta na cama. Como se a aparência pudesse de algum modo alterar o gosto, zombou ela e depois virou os olhos na direção da cesta. Bem, o que você trouxe? Adivinhe, a senhora quer? Poliana saltitou até a cesta. O rosto da menina estava radiante. A doente franziu as sobrancelhas. Ora, eu não quero nada. Não que eu saiba, suspirou ela. Afinal de contas, todas essas comidas têm gostos parecidos. Poliana deu uma risada. Essa daqui não tem. Adivinha o quê? Se a senhora quisesse alguma coisa, o que seria? A mulher hesitou. Ela própria não havia se dado conta, mas tinha se acostumado tanto a querer o que não tinha, que afirmar de supetão o que ela realmente queria parecia impossível. Até que ela soube o que tinha. É claro, no entanto, que a mulher tinha que dizer alguma coisa. Aquela criança extraordinária estava esperando uma resposta. Bem, caldo de cordeiro, é claro. Pois eu tenho aqui, alardeou Poliana. Mas isso era o que eu não queria, suspirou a doente, certa agora sobre o que seu estômago desejava. O que eu queria era frango. Ah, pois eu tenho isso também. Poliana deu uma risada. A mulher se virou surpresa. As duas coisas? Indagou ela. Sim, e trouxe também geleia de mocotó. Respondeu triunfante Poliana. Estava decidida de uma vez por todas dar à senhora o que a senhora quer. Então Nancy e eu preparamos a cesta. Ah, e eu trouxe uma porção pequena de cada coisa, é claro. Mas há um pouco de todas elas. Fico muito contente porque a senhora quis frango, prosseguiu ela satisfeita, abrindo as 3 tigelas que havia na cesta. Sabe, fiquei pensando no caminho até aqui, se a senhora dissesse que queria tripa ou cebolas ou algo do gênero que eu não tivesse. Isso seria uma pena, não é? Depois de eu ter me esforçado tanto.
riu com alegria a menina. Pronto. O comentário ficou sem resposta. A doente parecia estar tentando se lembrar de onde havia deixado algo que ela perdera. Vou deixar todos os pratos aqui, anunciou Poliana. Enquanto enfileirava as tigelas na mesa, a senhora provavelmente vai querer caldo de cordeiro amanhã. E hoje, como se sente? Concluiu Poliana com uma pergunta educada. Muito mal, obrigada, murmurou a senhora. Como a sua costumeira apatia. Não consegui tirar meu cochilo hoje de manhã. Neide Hangs, minha vizinha, começou a fazer aulas de música e o som dela praticando quase me deixou lá louca. E ela não parou um minuto só durante toda a manhã. Não sei o que eu posso fazer. Poliana balançou a cabeça em solidariedade. Eu sei, é mesmo terrível. Isso aconteceu desta vez com a senhora White, uma das senhoras da Sociedade Auxiliadora Feminina, sabe? Na época, ainda por cima, ela teve febre reumática e não podia se mexer. Ela disse que teria sido mais fácil de aguentar se ela pudesse se mexer. A senhora pode? Se eu posso o quê? Se mexer. Trocar de posição, sabe? Quando a música fica insuportável de ouvir. A senhora Snow ficou perplexa por alguns instantes. Ora, claro que eu posso me mexer para qualquer lugar na cama, respondeu ela, um tanto irritada. Bem, então a senhora pode ficar contente por isso, não? Balançou a cabeça Poliana. A senhora White não podia. Você não pode ficar se remexendo quando tem febre reumática. Por isso, por mais que você tenha uma vontade terrível de fazê-la, disse a senhorita White. Depois, ela me disse que acha que teria enlouquecido de ver se não fosse pelos ouvidos da irmã do senhor White, que era surda. Ouvidos da irmã? O que você quer dizer com isso? Poliana riu. Bem, é que eu não lhe contei tudo. Eu me esqueci de que a senhora não conhece a senhora White. Sabe, a senhorita White era surda, muito surda, e ela foi visitar o irmão. E a cunhada para ajudar a cuidar da senhora White e da casa. Bem, eles custaram tanto em fazer com que a irmã entendesse qualquer coisa, que toda vez que o piano começava a ser tocado do outro lado da rua, a senhorita White ficava tão contente por poder ouvi-lo, que ela não se importava tanto mais com o fato de realmente ouvi-lo, pois não parava de pensar de como seria horrível se ela fosse surda e não pudesse ouvir nada como a irmã do marido. Sabe, ela estava jogando o jogo também. Eu falei do jogo para ela. O jogo? Poliana bateu palmas. Isso! Eu tinha quase esquecido, mas eu pensei em uma coisa, senhora Snow, pela qual a senhora pode se sentir muito contente. Contente? Como assim? Ora, eu disse à senhora que eu ia pensar em algo. Não se lembra? A senhora me pediu que lhe dissesse alguma coisa que lhe desse motivo para ficar contente. Contente, sabe? Apesar de a senhora ter de ficar deitada na cama o dia todo. Ah, zombou a mulher. Aquilo. Sim, eu lembro, mas não imaginei que você estava sendo mais sincera do que eu. Ah, sim, pois eu estava, concordou triunfante Poliana. E eu pensei uma coisa. Mas foi difícil, mas é sempre mais divertido quando é difícil. E tenho que admitir, juro por Deus que demorei bastante até conseguir pensar em alguma coisa. Depois ela me ocorreu de repente. Sério? E o que foi? A voz da senhora Snow era de uma educação sarcástica. Poliana respirou fundo. Eu pensei que a senhora poderia ficar contente pelo fato de as outras pessoas não serem como a senhora. Doentes, prostradas assim, sabe? Anunciou ela imponente. A senhora Snow ficou olhando perplexa. Ela tinha ódio nos olhos. Ora, realmente, exclamou ela com um tom de voz pouco agradável. E agora vou lhe falar do jogo.
propôs Poliana, alegre e confiante. Vai ser maravilhoso para a senhora jogar, mas vai ser muito difícil. E o jogo é muito mais divertido quando é difícil. Olha, o jogo é assim. E ela começou a falar do pacote de doações dos missionários, das muletas e da boneca que não veio no pacote. Ela havia terminado de contar a história quando Milly apareceu na porta. Sua tia está chamando, senhorita Poliana, disse ela com uma languidez entediada. Ela telefonou para a casa do Arlau do outro lado da rua e disse que a senhorita deve se apressar, que tem ainda que compensar por um tempo de estudos perdido antes que escureça. Poliana se levantou com relutância. Está bem, suspirou ela. Vou me apressar. Ela riu de súbito. Presumo que eu deva ficar contente pelo fato de eu ter pernas para poder me apressar, não é, senhora Snow? Não houve resposta. Os olhos da senhora Snow estavam fechados, mas Milly, cujos olhos estavam arregalados de surpresa, viu que lágrimas escorriam das bochechas cansadas da mãe. Até logo, soltou Poliana por sobre os ombros à medida que se aproximava da porta. Sinto muito pelo seu cabelo. Eu queria muito tê-lo arrumado hoje. Quem sabe não fica para a próxima vez? E aí, a continuidade desse capítulo vai se dar, né? Depois que se passaram os dias do mês de julho, Poliana voltou a frequentar a casa da senhora Snow. Então, até lá, e a gente termina o capítulo. Beijos, fiquem em paz.